Oi, minha gente, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Jéssica e bem-vindos a mais um Significando Direito. Como vocês já devem ter visto aí no título, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinhozinho sobre as linhas teóricas da psicologia. Então, primeiro, o que é uma linha teórica? A linha teórica é a forma como o profissional da psicologia vai utilizar para poder tratar o seu paciente. Então, talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso, mas não existe uma única forma de tratamento dentro da psicologia. Quando nós falamos em linhas teóricas, nós temos uma grande abrangência, o que faz com que nós tenhamos várias psicologias dentro de uma só. Então, por exemplo, uma das linhas teóricas mais conhecidas é a psicanálise, aquela criada por Freud, depois aprimorada pelos todos os seus discípulos que vieram. A psicanálise se baseia, em linhas muito gerais, na estrutura do consciente, do inconsciente, das formas de manifestação do inconsciente, sonhos, nas suas manifestações por meio de sintomas, e trabalha basicamente com a fala. Então, a associação livre, essa questão de o paciente ficar falando bastante durante a sessão, é a forma de tratamento e de funcionamento da psicanálise. Ela é a única? Não. Junto com ela, nós temos também a linha comportamental, por exemplo, que é uma linha absolutamente distinta e que nem reconhece que existem consciente ou inconsciente. Então, a linha teórica comportamental, ela vai estudar o seu repertório, a forma como você lida com o mundo por meio dos seus comportamentos. Então, nós temos comportamentos que a gente aprendeu ao longo da vida e formas de lidar com os nossos problemas e com as nossas questões que são específicas de cada um de nós. E a linha teórica behaviorista, comportamental, ela vai analisar quais são os estímulos que você tem, a forma como você responde a eles e a forma como você reage ao mundo. Então, essa linha teórica é um pouquinho diferente da outra, porque na sessão da psicoterapia é um pouquinho diferente. Na psicanálise, por exemplo, o profissional fala poucas vezes, deixa mais que o paciente fale, para expressar tudo que ele precisa e faz intervenções pontuais, diferentemente da linha comportamental, que em uma sessão pode haver uma troca muito maior, uma conversa muito maior entre paciente e terapeuta. Além delas, nós temos outras muitas linhas, eu não vou conseguir falar de todas aqui, mas existe, por exemplo, a linha teórica sociohistórica, em que estuda a relação do indivíduo com o meio em que ele está inserido e como esse meio interfere na sua forma de lidar com o mundo. Nós temos a linha analítica, ou junguiana, que é uma derivaçãozinha da psicanálise, mas o Jung discordava do Freud em alguns aspectos e acabou criando uma linha teórica própria. Também, de uma forma ramificada ali da psicanálise, nós temos a linha corporal ou bioenergética, que entende que não é possível que se trate de um ser humano só da mente do ser humano, digamos assim. É necessário que haja uma integração entre corpo e a mente, e o fluxo energético que acontece no sujeito é o que traz a saúde para ele. Então, em sessões com a psicoterapia corporal, é muito comum que hajam exercícios corporais mesmo, para que a gente consiga trabalhar um pouco com essas estruturas, porque a partir dessa linha, entende-se que todas as questões que acontecem dentro da nossa cabecinha, elas refletem de alguma forma no nosso corpo. Então, a nossa estrutura corporal, a nossa composição corporal, tem muito a ver com todas as questões psicológicas que nós enfrentamos ao longo da vida. Existe também a linha cognitivo-comportamental, que ela trabalha basicamente com crenças. E nós temos as nossas crenças, e elas moldam a forma como nós vamos ver o mundo. Existe também a Gestalt terapia, existem as teorias humanistas, fenomenológicas, então existe uma gama de opções e de formas de tratamento que são possíveis. Então, qual é o reflexo disso em relação ao paciente e ao terapeuta? Ou cliente e terapeuta, depende, algumas linhas chamam assim também. Para o profissional, é extremamente importante que ele se especialize em uma linha específica para que ele possa enfrentar todos os problemas e todas as questões trazidas pelo paciente dentro de uma coerência lógica. Porque se o profissional começa a misturar muita linha, em algum momento vai dar BO. Porque, por exemplo, se nós pegarmos um profissional que queira tentar misturar a psicanálise com a comportamental, não tem como, porque uma trabalha com uma estrutura que para outra nem existe.
Então é necessário que o profissional se especialize em uma área e consiga trabalhar dentro dela. Para o paciente, qual é a diferença? Ele não necessariamente precisa saber qual é a linha do terapeuta dele. Mas se ele não se acertou, se não deu certo a tentativa de psicoterapia que ele fez, talvez seja bacana ele saber qual foi a linha teórica que não funcionou. Porque nem toda linha teórica funciona com todo mundo. Eu tenho algumas colegas que já tentaram fazer psicanálise, né, fazer uma sessão de análise com um psicanalista, e elas odiaram. Porque essa questão de só uma pessoa, só o paciente ter que ficar falando muita coisa, era algo que incomodava elas. Então, para essa minha colega que me falou isso, eu indiquei que ela fosse numa sessão com uma outra linha teórica, ela adorou e daí continuou o tratamento. Então, pro paciente, é legal saber quais são as linhas teóricas que existem, porque talvez, se você teve uma experiência que para você não foi tão legal com a psicoterapia, se você testar outra linha teórica, talvez seja melhor para você. Eu já passei por 5 psicólogos na minha vida, por 3 linhas teóricas diferentes, e cada uma me ajudou de uma forma distinta. Não existe linha teórica melhor, linha teórica pior. Existem linhas teóricas diferentes, assim como existem pessoas diferentes. Então, se você já tentou psicoterapia, achou que não funcionou muito bem pra você, talvez seja o caso de você tentar com um profissional de uma linha teórica diferente, que pode te ajudar também. Beleza? Se você é profissional, se você conhece alguma linha teórica diferente das que eu citei aqui, comenta aqui embaixo, fala um pouquinho sobre ela para que mais pessoas possam conhecer também. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui também. Aproveita e se inscreve no canal se você chegou até aqui, dá aquele joinha para ajudar a gente. E se quiser, segue a gente no Instagram também, que toda semana nós estamos ali postando conteúdos referentes ao vídeo da semana. Então, nessa semana, eu falarei no nosso Instagram sobre psicoterapia, sobre linhas teóricas, sobre para quem serve a psicologia, para que serve a psicologia, quais são as pessoas que devem fazer psicoterapia, já dou um spoiler, são todas, porque todas nós temos questões que necessitam ser trabalhadas. Beleza? Muito obrigada, nessa que eu fico e até as próximas. Tchau!